Muito bem, galera. Voltando com a zona mista do Maracanã, Felipe Melo, Guga e Fábio falaram depois do jogo contra o Internacional. E o Felipe Melo, para variar, né, deu uma entrevista muito boa e deu uma declaração muito impactante, porque, cara, eu fico impressionado assim. Como que um jogador como o Felipe Melo, que já ganhou muito na carreira, inclusive Libertadores, sabe o que é vencer essa competição com carreira na Europa, ele falou simplesmente que vencer essa Libertadores seria a maior conquista da carreira dele, dar esse primeiro título, esse título inédito ao Fluminense. Seria a maior conquista da carreira dele, que é o grande sonho que ele tem hoje. O Fábio, mais uma vez, falando muito bem, e o Guga. Eu queria destacar para vocês, o Guga entrou ontem numa situação extremamente difícil, tendo que substituir o Samuel Xavier com um homem a menos. Né? O Fluminense leva o gol e o Guga entrou com muita personalidade, né? Chamou o jogo, não se escondeu em momento nenhum, foi bem na defesa, foi bem no ataque, apoiando, passando, recebendo, se arriscando. O Guga fez um grande jogo ontem. Tomara que ele consiga repetir isso semana que vem no Beira-Rio. Foi uma das grandes atuações dele, inclusive, com a camisa do Fluminense, à altura do que foi também na final do Campeonato Carioca, chamando a torcida para apoiar. Foi um cara que realmente vibrou com o time em campo, entrou atento, entrou ligado, entrou sabendo o que tinha que fazer. Isso faz toda a diferença num jogo decisivo. Marlon também entrou muito bem, foi talvez o melhor jogo do Marlon, né? Numa situação também complicada, difícil, deu conta do recado, passou segurança, coisa que ele não vinha passando, personalidade para sair jogando. Foi muito bem o Marlon. Os jogadores que entraram, o Alexander jogou demais no segundo tempo. Todo mundo que entrou ali no intervalo correspondeu muito. E por isso, não por acaso, por isso o Fluminense, com um a menos, se organizou melhor e foi melhor em campo, melhor do que no primeiro tempo. Tanto é que conseguiu um empate e o Internacional depois não conseguiu criar mais a partir de um certo momento do jogo, teve mais dificuldade, mesmo tendo um homem a mais. Porque esses jogadores que vieram no banco fizeram a diferença, deram uma resposta super positiva, assumiram responsabilidade e estiveram à altura de um jogo desse tamanho. E o Guga foi um deles. Vou deixar para vocês aqui a zona mista do Maracanã. Só não esquece daquele like, não custa nada, né? Aquele like aí, o seu comentário, também se inscrever no canal do Léo se você não está inscrito, por favor. E compartilhe os vídeos aqui também do canal, fundamental, né? Conto sempre com vocês. A expectativa era muito enorme de todo mundo. Eu queria que você falasse um pouco no clima do vestiário depois desse 2-2, o ambiente, se é uma coisa de a gente conseguiu um grande resultado pensando no que o jogo ofereceu, ou, enfim, um time ainda pensando muito no que pode acontecer no Beira-Rio. Não, um ambiente de alguém que lutou muito, né? E conseguiu um gol que nos deixa vivo. Então, um ambiente de aquele respiro fundo, né? Sabendo que tá tudo em aberto. Nós temos totais condições de chegar no Beira-Rio e vencer. Então a gente sabe que é muito difícil, pés no chão, muita humildade, né? E muito trabalho. Felipe, você já jogou com e enfrentou muitos centroavantes importantes, decisivos, e hoje o Cano, mais uma vez, chutou 2 vezes pro gol, fez 2 gols e faz o Fluminense chegar e vice no Beira-Rio. Que você falasse um pouco sobre o Cano, cara. Como é trabalhar com ele, como é ver a evolução do Cano e da forma que ele ajuda vocês. Então, o amiguinho fez uma pergunta aqui agora falando da defesa, né? Alguém que totalmente não entende nada de futebol e faz uma pergunta como essa. O Cano está fazendo muito gol porque ele defende muito, porque ele corre muito, porque ele ajuda muito a equipe do Fluminense sem a bola. E acaba que, como eu falei da lista da semeadura, é por ele ajudar muito que acaba quando ele tem uma oportunidade, ele acaba fazendo gol, porque é um goleador nato. Né? Então merece tudo isso que está vivendo. Né? Eu já falei ano passado que ele merecia já uma convocação para a seleção da Argentina, né? Mas enfim, isso não chegou a convocação lá, que venha o título para a gente aqui, para curar realmente essa grande fase do Cano, com ou sem a bola. Fica a confiança para esse segundo jogo, continua a mesma coisa, tá tudo igual, só que muda fora de campo a torcida adversária fazendo pressão. Muda o campo, né? O campo muito rápido. Hoje aqui algumas situações aconteceram da bola parar no meio do caminho, né? A gente achava que o campo estava rápido, alguma parte do campo estava rápido, outra parte a bola segurava um pouquinho mais,
E lá a gente vai encontrar um campo muito mais rápido, né? Um dos melhores campos do Brasil, sem dúvida nenhuma, um ambiente muito hostil, mas a gente joga no Fluminense. A gente tem que estar acostumado com isso, nós estamos acostumados com isso. E, cara, a gente vai treinar muito. Falta uma semana aí, a gente vai treinar demais, sabendo do que a gente pode melhorar, do que devemos melhorar, né? E o que devemos fazer para trazer classificação para cá. Felipe, o que você achou ali da expulsão do Samuel Xavier? Vocês concordam? Não vi ainda. Eu acho que o primeiro lance foi falta no Nino, né? E acabou dando um cartão amarelo pro Samuel. Né? Enfim, então não posso opinar porque tem que ver o lance depois na televisão, mas de fato o primeiro cartão não existe. A gente teve um confronto hoje aqui no Maracanã de dois grandes treinadores e treinadores que são arrojados, têm um estilo de jogo muito ofensivo. Por isso a gente teve um jogo muito aberto, assim, as duas equipes tendo chance, tendo oportunidades, mas a gente ficou com a sensação de que vocês ali atrás, a linha defensiva estava um pouco mais exposta, mais do que o normal. A que você acha que se deve isso, se realmente aconteceu? Pressão alta, linha alta. Quando a gente vai pressionar alta, automaticamente nós temos que estar junto, a defesa tem que sair um pouquinho mais. Então a gente tem que tomar alguns riscos, né? Nós queríamos fazer de fato o resultado no início, tivemos a oportunidade de fazer 1-0, tivemos a oportunidade de fazer o 2-0, né? Então é aquilo, quem não arrisca não petisca. E nós treinamos para isso. Teve algumas situações ali de que o Fábio acabou saindo e fazendo a cobertura, né? Então nós fizemos aquilo que nós treinamos. Agora vamos ver, vamos treinar bastante e vamos ver o que o Diniz vai preparar para esse jogo de retorno aí. Dá para dizer que é um bom resultado, por tudo que aconteceu no jogo? Não, dá para dizer que está em aberto. Bom resultado não sei, porque nós queríamos e trabalhamos para vencer o jogo, né? Então o placar o jogo está em aberto. Os dois gols que o Fluminense fez saíram de roubadas de bola do lado esquerdo do Inter, em cima do René. Isso foi alguma orientação do Diniz de pressionar o lateral do Inter? Não, a orientação do Diniz foi que a gente pressionasse não só o lado esquerdo, o lado direito também, a gente fizesse pressão. Por isso, como eu respondi agora para um amigo, que nós, muitas vezes a linha tinha que subir um pouquinho mais, né? E de fato a gente acabou arriscando um pouquinho. Mas isso aí é tudo muito trabalhado, tudo, né? E por não se acovardar, acabamos conseguindo esse resultado. Né? Parabéns também ao que entraram. Eu falei, já tive a oportunidade de falar com o Marlon, que entrou muito bem. Né? Tive a oportunidade de falar com o Alexandre, que entrou muito bem, e o Guga entrou muito bem. A gente mostra que a gente é um grupo coeso e que continua sonhando com grandes conquistas. Felipe, você é um atleta multicampeão. Qual o seu sentimento de estar um passo da final da Libertadores? Você que foi campeão e no Palmeiras, foi campeão... Sentimento de sonho, cara, muito sonho. Assim, para mim vai ser a maior conquista da minha carreira. Nem sem desfazer das outras conquistas, porque eu pedi muito a Deus para ser campeão, né? E todo título é muito saboroso. Mas, poxa, dar um primeiro título para um clube como é o Fluminense, uma torcida do Fluminense como é apaixonada, né? De fato, vai ser uma conquista inédita. E para mim não inédita, mas como se fosse inédita, porque eu vou comemorar como se não houvesse amanhã. Bom, primeiramente, Libertadores é isso aí. A gente sabe que todo jogo vai ser decisivo. Infelizmente a gente teve um lance ali de expulsão, mas a equipe mais uma vez mostrou que tá todo mundo com um só pensamento, todo mundo junto. E foi uma demonstração de união. Num jogo que a gente acabou tomando uma virada e com um a menos conseguir esse empate dentro das circunstâncias acaba sendo como resultado muito positivo. A gente sabe que o jogo da volta vai ser extremamente difícil, mas que a gente tá bem preparado e com a confiança em todo mundo que a gente vai sair de lá classificado, né? E sobre a minha atuação, venho me preparando muito para quando tiver as oportunidades conseguir aproveitar da melhor maneira. Eu acho que hoje eu pude ajudar dentro do possível e, né, trabalhar ainda mais e mentalizar coisas boas para no jogo da volta, né, se eu tiver a oportunidade, conseguir ajudar mais uma vez a equipe e, se Deus quiser, sair de lá classificado. Dá para... É um lado muito forte, o primeiro gol acaba saindo por ali. Certamente você vai ser o jogador, tudo indica que vai ser o jogador que vai atuar na partida de volta, porque o Fluminense não tem o Samuel Xavier. O que você acha que mais muda? A gente já teve uma conversa em alguns momentos, você já disse, a gente tem vários pontos diferentes, talvez ele para acelerar o jogo em alguns momentos. Hoje, olhando para esse time do Fluminense, que o Diniz tem colocado em campo hoje, aliás, um time super ofensivo, o que você acha que mais muda de característica do que o Fluminense pode entregar com a substituição de vocês?
Cara, eu acredito que hoje já estou mais adaptado, né, no jogo coletivo, então acho que dentro do que o Diniz pede, eu acredito que eu vou conseguir executar da melhor forma. Claro que o Samuel tem muito jogo por dentro ali, acho que de alguma maneira eu consigo também fazer parecido, mas o mais importante é marcar e ajudar da melhor forma. E com a bola, acho que todo mundo, né, estando junto, estando perto, que é o Diniz mais pede, acho que vai facilitar o jogo, né, do Fluminense para a gente, né, conseguir, né, se Deus quiser, sair de lá classificado. Então, acho que vai ser uma semana de muito trabalho, muito esforço para ajustar todos os detalhes e ir lá o mais preparado possível para a gente conseguir a classificação. Poderia compartilhar um pouquinho com a gente o que foi falado no vestiário depois da expulsão de Samuel Xavier, para que vocês pudessem voltar para o segundo tempo? E a impressão que a gente teve, que eu tive pelo menos, foi que o Fluminense conseguiu até se organizar melhor com um a menos em campo. E teve um jogo de muita luta para buscar esse empate. Cara, o que ele mais pediu foi coragem, porque a gente já teve alguns jogos que, né, estivemos com um a menos e conseguimos demonstrar o nosso futebol, conseguimos ter domínio, e acho que hoje não foi diferente. Quando a gente esteve com um a menos ali, a gente ainda assim criamos, ainda assim propomos o jogo. Dentro das dificuldades, a gente, né, conseguiu buscar um empate ali que era extremamente difícil e, né, acho que a gente conseguiu demonstrar que o Fluminense está preparado e lá a gente vai com a melhor maneira possível, com toda a força para conseguir a classificação e, se Deus quiser, buscar esse título tão sonhado. Ô, Guga, fala um pouco da sintonia aí com a torcida, não só a sua, do time todo, né? Parecia que o torcedor hoje era o 11º, né? Entrou no lugar do Samuel Xavier. Fala dessa sintonia com a torcida. Extremamente importante, né? Acho que a cada jogo a gente está se unindo ainda mais, a gente está conseguindo selar essa união e está sendo extremamente importante para dar esse passo, né, na tão sonhada Libertadores. Então, que lá no jogo da volta, independente se é dentro da casa do Inter, que a torcida, né, quem estiver presente e quem não estiver aqui, que esteja com um só pensamento, né, que esteja com a mesma energia e possa nos ajudar da melhor maneira possível para trazer essa classificação para o Rio de Janeiro. Diante do que foi o jogo, o que você acha que o Fluminense leva mais de aprendizado, tanto do que errou, tanto do que acertou nesse jogo para o Beira-Rio? Cara, assim, dentro das circunstâncias do jogo, é sempre difícil jogar com um a menos, principalmente uma semifinal de Libertadores contra um time tão qualificado que é o Internacional. Então, acho que de aprendizado a gente fica nessa força que a gente teve, né, nessa união, todo mundo correndo um pelo outro, e a gente tomou uma virada com um a menos e mesmo assim a gente conseguiu propor jogo, conseguiu buscar um empate. Então fica esse aprendizado, né, da união, da força do grupo. Então que a gente possa levar isso para lá, né, esteja dentro de todo mundo, para que a gente possa ainda mais correr e ajudar o companheiro e, se Deus quiser, conseguir essa classificação, né? E de erro a gente deixa interno, o Diniz vai conversar e a gente vai ajustar da melhor forma possível para não cometê-los e ainda assim ser o Fluminense mais forte. Só para o sentimento de sobrevivência, assim, de sobrevivemos, estamos vivos e vamos brigar, pelo menos esse sentimento? Com toda certeza, o jogo tá em aberto, a gente tem uma grande equipe, a gente tem um grande elenco, o jogo está empatado e lá a gente vai com toda a força, né, com toda a energia para buscar essa classificação e trazer para o Rio de Janeiro. Lá na frente, o Germancano teve 2 bolas para fazer o gol e fez 2 gols. Queria que você falasse sobre as 2 pontas. Você teve trabalho hoje, foi muito bem, e o Cano lá na frente soube decidir. Essa é a receita, talvez, de um time que futuramente possa ser campeão, ter um goleiro decidido e um centroavante marcando. Eu acho que todo mundo foi importante, acho que o trabalho de todos reflete dentro dos jogos e não é sorte o Cano fazer os gols, é trabalho, né? A dedicação dele é plena e diária ali no dia a dia, independente de quantos gols ele fez.
no jogo anterior, e isso daí motiva todo mundo, né, a trabalhar cada vez mais, e é o que o Diniz sempre nos cobra pé no chão, trabalho e respeito, e eu acho que todo mundo foi importante dentro da dificuldade que o jogo pediu. Fábio, claro que a escalação do Samuel Xavier, a expulsão do Samuel Xavier muda muito o cenário, principalmente para o segundo tempo. Mas olhando o time no papel, o time que começou, é um time que você olha e se assusta um pouco de um time que fica exposto, assim, né? De 4 jogadores na frente, enfim, um Ganso ali também, Marcelo também. Não sei se o Fluminense já tinha jogado nessa formação, pelo que a gente olhou com todas essas peças, eu acredito até que não. E o número de finalizações do Internacional foi muito grande, foi até maior do que, mesmo no primeiro tempo, quando estava ali por igual, né? O que o Diniz pediu essencialmente? O que é fundamental fazer no olhar dele, né, com essa escalação para que o time não fique tão exposto? Não, a gente está acostumado a jogar, né? Porque a gente treina bastante, já jogamos assim. Quanto ao Olímpia foi muito parecido, né? A equipe, o Marcelo estava suspenso, mas a gente treina muito dessa forma. A gente treina também com um jogador adversário a mais. Então o Diniz trabalha, não tem nada de acaso, e sim de trabalho e responsabilidade. Acho que o que nos trouxe até aqui foi a nossa forma de marcar também. A equipe volta muito rápido, né? Mesmo com muitos jogadores ofensivos de qualidade, todo mundo tem humildade para correr, e você pode reparar na maioria das vezes, um dos primeiros que está chegando ali na entrada da área é o Cano. Então todo mundo se motiva e trabalha muito no dia a dia para colocar em prática, e lógico que uma hora ou outra, pela qualidade do adversário, você pode ficar exposto, mas a gente tenta compensar, e o mais importante é a gente melhorar cada jogo. Qual o sentimento que vocês vão para o segundo jogo, Fábio? Depois desse empate, né, no confronto passado, vocês levavam uma vantagem, era isso que o torcedor esperava. Não tem vantagem para ninguém e o jogo é na casa do adversário. A confiança de vocês mudou? Não, acho que o respeito sempre foi o mesmo, e a gente respeitou o Internacional da mesma forma desde o princípio da partida, quando a gente estava com 11 jogadores, todo mundo correndo e respeitando o nosso adversário, e ciente que tinha a segunda partida, mas a gente tinha que fazer o nosso melhor aqui para tentar um melhor resultado. Mas são situações do jogo, a ausência de um jogador com certeza dificulta, mas não impediu da equipe ter coragem de se dedicar e buscar o resultado. Fala um pouco pra gente sobre o vestiário ali. Falou sobre o vestiário ali no intervalo. Diniz chegou a chamar. Rapidinho. Fala um pouco pra gente do vestiário ali. O que o Diniz falou pra vocês? Chegou a puxar a orelha da rapaziada, levantar o ânimo? Como é que foi o vestiário ali no intervalo do jogo? Bom, acho que dentro do que o Diniz sempre direciona, né, e mostra ali o que a gente tem que fazer de melhor, foi uma conversa tranquila. Motivou para que a gente pudesse voltar mais atento, melhor, independente de ter um jogador a menos, para que a gente pudesse aproveitar o jogo e se dedicar ao máximo, e todo mundo correu, sobressaiu para suprir essa ausência de um jogador a menos. Fábio, você já enfrentou o Inter muitas vezes na carreira, já jogou muitas vezes no Beira-Rio. O que dá para projetar? Eu sei que é cedo ainda, vocês vão conversar muito ainda sobre esse jogo, mas o que dá para projetar, e o que é mais importante, não fazer ou não cometer alguns erros que o Fluminense vem cometendo lá no Beira-Rio? A gente tem que ter humildade de continuar sempre trabalhando para melhorar, e o jogo lá sempre é difícil, como em outros estádios, como foi lá no Olímpia, independente de ter a vantagem naquela ocasião. A gente tem que respeitar ao máximo, mas não se omitir, sempre em busca de um bom futebol, que é a forma que a gente joga, e na hora de marcar todo mundo tem a consciência do que é necessário, treina muito com o Diniz, então é se preparar bem, recuperar quem tem que recuperar, e para todo mundo estar 100% para fazer um grande jogo, que com certeza vai ser uma grande semifinal lá. Considerando como o jogo fluiu, você considera esse resultado frustrante, um empate em casa, visto que é um mata-mata? Não tem nada de frustrante, a Libertadores, semifinal, uma grande equipe, independente deles estarem jogando fora de casa, com certeza chegaram aqui nessa semifinal com méritos, né? Jogaram jogos difíceis também, fora de casa. Então não ia ter nada fácil, né? Como não foi, a partida é dessa forma. A gente lutou, o Inter se dedicou, e dentro da partida as situações mudaram
tanto favorável às vezes para o Fluminense e às vezes para o Inter. São coisas que um grande jogo sempre pede.